por dentro eu estava explodindo, né? Então eu recebi uma direção para fazer um propósito de 14 dias para buscar Deus. Foi a direção que eu recebi. Então nessa época eu não tinha o costume que eu tenho hoje de acordar cedo, né? Então o propósito seria acordar às 5 horas, né? Naquela época eu acordava às 8, 9 horas da manhã, e ficar em jejum até meio-dia e fugir da aparência do mal. Mal comecei o primeiro dia, eu tive que literalmente ir me arrastando do meu quarto, onde eu morava, até a sala. Eu fui me arrastando, literalmente falando, fui me arrastando, né, muito mau humor, uma dificuldade enorme. E aí eu fui até a sala, dobrei o joelho. Então, quando dobrei, né, era tanto sono que eu falei: Senhor, eu não consigo. Suas palavras para sair era os olhos pesados, tudo pesado. Então, mas cada vez que eu falava assim que eu não consigo, é como se eu tomasse choque, né? E me fizesse lembrar: quem é que vai pagar minhas contas? Essa é a realidade. Quem é que vai resolver meus problemas? Né? A minha família toda dependendo de mim, né? Filho, minha filha, minha esposa, cheio de contas para pagar, né? Então era um choque. Aí então eu comecei a balbuciar, tentando orar, né? Imaginei, eu me iludi imaginando que eu havia orado meia hora. Então quando eu fui olhar, tínhamos passado 10 minutos. Então no dia seguinte a mesma coisa e nada mudava. A situação, nada mudava. Sabe aquela passagem, eu não lembro agora onde está, mas que o profeta ele viu, ele ficou orando, né? E Deus havia falado que ia chover, e já 3 anos sem chover, Elias, né? O profeta Elias, e aí ele chega uma hora que ele manda o servo dele lá olhar, né? Aí ele diz que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta, deixa eu ir embora que vai chover. Nem nuvem, nem nada, eu não via nada. Então era um dia, tarde do outro dia, difícil, e durante o dia, para me irritar, vinha a companhia de luz para cortar, né? Bater lá na porta, a gente fingia que não tinha ninguém, e eu olhava para a geladeira, né? Água, arroz, e nada que me despertasse interesse, né? Mas eu não parei. Mesmo ranzinza por dentro, e além de tudo, né, você ainda ouve uma voz, você ouve uma voz dizendo assim: está fazendo sacrifício de tudo. Então no momento que você está em jejum, sempre tem alguém para te irritar, e por aí vai. Então finalmente chegou o 14º dia, finalmente chegou, eu fui, né, acordei cedo, ajoelhei, entreguei meu propósito ao Senhor, e muito cansado, né, é um cansaço que bate que é inexplicável. E morrendo de sono, né? A carne não se acostuma fácil, né, de acordar cedo. Então eu entreguei o propósito ainda nervoso, por dentro nervoso, carne. Eu ouvi nitidamente: por que você não procura o Alain? Abri os olhos, fiquei paralisado. A mente fica buscando, né? Alain, eu só conheço um Alain. Esse pensamento, esse Alain que eu conheço, eu estou devendo um dinheiro a ele, tem muitos anos que eu não via. Esse Alain é um grande empresário da área de eventos, né, lá no Nordeste, e a sede dele era lá em Recife, tinha filiais em outros estados, né? Então eu respondi assim, meio que até que em tom meio ríspido, né, na mente, né? E eu quero deixar claro que esse tom ríspido não é no sentido de falta de temor, mas a minha mente, né, ela estava numa confusão só. Essa é a realidade, minha mente estava confusa, né? Imagina emocionalmente a situação, né, de um ser humano, né? O Espírito Santo orientando um homem carnal, né? É um choque, né? A voz mansa, misericordiosa, o zelo, né? Então, hoje não, hoje o Espírito Santo fala no meu espírito, né? Não que eu virei um santarrão, mas eu tenho muitas horas com ele. Então, continuando, eu falei, né? Mas o único Alain que eu conheço, eu estou devendo a ele, né? O que eu vou dizer para ele? Que o senhor me enviou? Silêncio total.
Não ouvi mais nada. Não ouvi mais nenhuma palavra. Então, eu fiquei aguardando das 8 horas da manhã. Eu sabia que ele acorda, que ele começa cedo. Né? Fiquei ansioso, né? Era 6 horas da manhã ainda. Que ele ansioso, né? Só eu sabia o que tinha acontecido comigo. Né? Então, aquela coisa, né? Mas só tem um anão, como é que eu vou, o que eu vou falar com ele? Aí, né, finalmente orei, né? Chegou lá perto do horário, eu orei, né? Pedi misericórdia, orei antes, pedi misericórdia ao Senhor Jesus. Eu liguei para ele. Ele atendeu, reconheci aquela voz de nordestino, pernambucano. Então eu disse: bom dia, anão. Muito humilde, muito. Nessa hora a gente fica. Parece até um inseto, né? Essa é a verdade. Aqui é o Aquino, do Rio de Janeiro. Eu estou morando atualmente em Goiânia. Eu sei que eu te devo um dinheiro, mas é que eu estava orando agora e o Senhor Jesus me mandou te procurar. Você sabe quando você fala alguma coisa, mas você nem quer ouvir a resposta? Tipo assim, você falou, mas de tão absurdo que é que você falou. Então Alain me responde: pois não, Luiz Carlos Aquino, não fique constrangido não. Jesus pagou tua dívida. Ô Espírito Santo, obrigado. Ô glória, você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada, amigo. Eu fico feliz em saber que e saber que você é de Jesus agora, glória. Tu és fiel, Espírito Santo. Tu és fiel, rebaixi. Oh, glória. Então eu tenho certa facilidade com as palavras, né? É dom. Eu tenho, mas eu fiquei sem saber. Obrigado, Espírito Santo. Eu fiquei sem saber, né? Eu piscava. Então eu fiquei mudo. Então ela continuou. Mas Aquino, o que te fez me ligar? Tá precisando de alguma coisa? Cara, devendo para ele. Jesus. Então eu desembuchei e disse: é que vai ter um congresso de oftalmologia aí em Recife. E eu fiz esse congresso aqui em Goiânia. E eu gostaria de saber se você conhece o presidente do congresso, né? A possibilidade dele conhecer era de 99%. Não tem médico, né, de evento que ela não conheça no Nordeste. Ele então me respondeu: ele é meu amigo. Claro que te dou respaldo, sim. Você vem quando? Então, eu estava quebrado em todo sentido, na palavra, na forma de falar. É por isso que por isso que o Senhor te leva para casa de olheiro. Ele trabalha em você, trabalha na tua soberba, no teu orgulho, para você ver que você depende dele. Ele que abre porta para você, e quando ele abre porta ninguém fecha não, glória. Então ele me perguntou, né, quando é que você vem quando? Aí eu gaguejei, né, e disse assim que eu conseguir uma passagem eu te aviso e vou aí. Você nunca quer demonstrar que tu, né, pior que seja, você não quer demonstrar que tá ruim. Essa é a verdade. Afinal de contas eu falei que você viu Jesus, e agora? Como é que eu me explico? Então ele continuou: você tá sem dinheiro, Aquino? Bem assim na lata. É meio seco, eu respondi, né? Eu tô sem dinheiro. Olha, Aquino,
eu estou mandando uma passagem de avião para você. Estou mandando meu motorista pessoal te buscar no aeroporto. Eu vou reservar um hotel na praia de Boa Viagem, 4 estrelas. Tá bom, 4 estrelas, Quino? Tá ótimo. Responde, tá ótimo. Você fica ouvindo as coisas, né? Já houve uma introdução, você ainda está querendo se encontrar, né? Isso está acontecendo? Será isso um sonho, né? Então, e ele continuou. E assim que você chegar, eu te dou um dinheiro para você poder se locomover e se alimentar. Deixe que eu faturo o hotel na minha empresa. Posso marcar? Boquiaberto. Respondi, claro. Eu estava nas nuvens. Literalmente eu me sentia leve. Cheguei em casa. Glória. E palabarácia. Quando eles acordaram, eu contei para a família, né? Foi um renovo. Foi um renovo. E imediatamente ele mandou logo a passagem. E eu fui, né, para Recife. E ao chegar no aeroporto, o motorista dele, me lembro do aquele passar alemão. Tem motorista, esqueci o nome do motorista. Né? Então ele já me aguardava com direito à plaquinha. Doutor aqui, coisa de agora. Motorista dele lá com a placa. Doutor Aquino. Ele me pegou, o motorista dele me pegou, levou para o restaurante para almoçar com a Alain. Depois me levou para o hotel e me disse que me buscaria às 18 horas para a reunião com o presidente do Congresso de Oftalmologia. Eu fui para a reunião. Alain participou da reunião do meu lado, calado. E depois de meia hora, né, lembrando que esse médico é super importante lá naquela cidade, a agenda dele é lotadíssima. O médico olhou minha proposta, reduziu 30%, sem sequer falar comigo, pegou essa caneta e riscou na proposta, botou o valor que ele acha que era o correto, reduziu 30% e falou assim na minha cara: você leva o cheque, o sinal agora. Era quase 50% do sinal. Você leva o sinal agora. E eu fiquei com medo, né? Mas a necessidade era grande e eu aceitei. O médico fez o cheque, assinou, e ao me entregar o cheque, o Alain vai, toma o cheque da minha mão. Eu não tenho certeza, mas eu quase que me lembro que ele rasgou o cheque. Tenho quase certeza disso. Né? E ele diz assim para o médico Oliveira, com muita autoridade: faça isso com Aquino não, doutor. Pague o que ele pediu. O médico deu um pulo. Alain! Tipo assim, você ficou maluco? Então o Alain responde: pague, doutor. Para resumir, o médico fez um novo cheque com esses 30% incluído, né? E me deu, né? Na época era cheque, né? Hoje é Pix, hoje é... Então eu só escutei, né, o médico dizer assim: Alain é doido, um dia ainda acaba com a maluquice dele. Olha, Alain, virou para o Alain muito sério, falou assim: olha, Alain, se esse carioca fizer besteira no meu congresso, eu vou cobrar de você, hein? Fomos embora. Eu fui para fazer um congresso, que era um congresso enorme, um congresso grande. Eu fiz 5. Então voltei para casa com as bênçãos nas mãos, né? O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó: ora, sem fé é impossível, obrigado, Espírito Santo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando você busca a palavra galardoador, né, é aquele que paga a recompensa. Existe um termo, se não me engano, no hebraico ou grego, que diz que é aquele que paga salário. Então, mais uma vez, literalmente, eu vivi e vi o quanto Deus recompensa